Olá, Escorpião, seja muito bem-vindo ao canal A Voz da Deus Oráculo. Essa sua leitura é uma leitura temática com um tema bem espinhoso, né? Porque nós estamos pedindo aqui nessa mesa a revelação de algo que você não está conseguindo ver, seja algo referente ao seu comportamento que está trazendo consequências, né? Ou seja, situações realmente que estão fora do seu radar e que estão influenciando a sua vida, né? Por exemplo, coisas que outras pessoas estão fazendo, tá? E já caiu para outros signos, tanto de uma modalidade quanto de outra modalidade, tá? E quem decide é o universo de acordo com o que acha necessário para a egrégora, né? Pois é uma leitura coletiva, vai ressoar para um determinado grupo, né, que está precisando dessas mensagens. Além disso, eu sei que a maioria das pessoas que chega aqui no canal tão pequeno são pessoas trazidas, guiadas até aqui, tá? Como se pegas pela mão para ouvirem essa mensagem. Então eu tenho certeza que deve ter algo aqui para você, mesmo que aparentemente, né, a princípio não ressoe. Então assiste até o fim, pelo menos, né, e tire suas conclusões, tá bom? É uma leitura que você pode acelerar, não tem problema, tá? Se você não gosta da minha voz, etc, não tem problema, porque para mim o que importa é que a mensagem seja passada. Eu estou aqui apenas como uma mensageira. Tá bom? Recados dados, a gente vai fazer o seguinte, tá? Porque mais um motivo para você assistir até o final, pois temos aqui uma leitura de cura de polaridade, tá? Pois pode haver aqui algum tipo de polaridade sua que merece uma atenção especial. Então eu vou tirar duas cartas, uma da polaridade e a outra com o conselho de cura. Tá? Já saiu aqui a carta da polaridade, que eu vou guardar e só vou ver no final, depois da leitura principal. E aqui com o baralho xamânico aqui de Pachamama, a gente traz uma mensagem, conselho para cura. Fechado, pronto, tudo aqui. Agora a gente começa a sua leitura sobre os pontos que a gente estava falando, né? Ok? É uma leitura rápida, não tem problema. E outra coisa também, se você gosta desse tipo de assunto e quiser deixar o seu like nesse vídeo para colaborar com o canal, eu agradeço demais. E se você tem interesse, né, em leituras no geral de oráculos, tá? Assina o canal, considera, né, se seu coração disser, considera assinar este canal, eu também agradeço demais. Vamos lá então, começando a sua leitura, Escorpião. Como você vê a situação? O que você se recusa a ver? O que você não consegue enxergar? E, finalmente, como os outros veem a situação. Nossa, gente, que interessante essa leitura, né? A quinta carta, que é o conselho, a gente vê juntos aqui. Então, Escorpião, veja só, né? Aqui, pra mim, tem uma situação onde você pode ter tentado conquistar uma pessoa, tá? Independente do seu estado conjugal hoje, tá? Não, a sua mente está fixada nesse momento, né, nessa situação aqui, numa situação onde você tentou conquistar uma pessoa, principalmente se foi num aspecto amoroso, tá? Mas não deu certo. Essa pessoa não se conectou, tá? E na verdade essa pessoa para você
ela era uma pessoa que era um grande desafio, tá? Talvez você tenha tentado conquistar ela por uma questão até mesmo de ego, né? De se sentir capaz de encarar aquele desafio, tá? É uma pessoa muito difícil de conquistar, de domar, digamos assim, né? Aqui tem muitas nuances dos motivos do porquê você fez isso, tá? Mas o que importa mais é que você se sente nesse momento um pouco fracassado, tá? Eu tô usando essa palavra forte porque isso abalou com a sua confiança, de certa maneira, tá? Essa rejeição que ocorreu, tá? E isso aqui para você tem consequências, porque é como se na realidade você tivesse inclusive atiçado a fera, ao invés de domar a fera, entende? Então essa é a pontuação que o universo quer colocar para um determinado grupo aqui, tá? Quando você olha, você pensa assim, puxa, mexi com a pessoa errada. Mas, mais do que isso, aqui também me mostra o seguinte, que você lamenta o fato de não ter conseguido conquistar essa pessoa, tá? É bem interessante, é bem intrigante. Aqui não fala exatamente sobre amor, tá? Mas tem algum tipo de conotação interessante aqui, né? Talvez você possa até ter começado na brincadeira, mas a coisa se tornou para você um pouco mais séria do que você achava que seria, por exemplo, né? Porém, você não conseguiu essa pessoa para você, não do jeito que você queria, ou não pelo tempo que você queria, né? Talvez você tenha conseguido alguma coisa dessa pessoa, mas não foi à frente, tá bom? E aqui me mostra que o que você não consegue ver nessa situação, aliás, o que você não se recusa a ver, tá? É que o que pode ter faltado na realidade foi uma maturidade em como abordar essa situação, né? Faltou talvez algum tipo de empatia a respeito da situação, tá? Porque aqui poderia ser o Cavaleiro de Copas, né? Poderia ser até a Página de Copas, poderia ser outra carta com uma conotação romântica, né? A respeito desse assunto aqui. Mas não, cai o Rei de Copas dizendo que é algo que você não consegue enxergar dessa situação. E isso daqui fala sobre você, principalmente, sobre como você abordou a situação. E fala que você não abordou com a maturidade e com a empatia necessária o outro lado, tá? O que você ofereceu não era um Rei de Copas, não era tudo o que seria capaz de realmente conquistar o coração dessa outra pessoa, tá? Então, temos essa situação aqui que para você tá um pouco difícil de engolir, né? Que você não era a figura que essa pessoa desejava, ou que você não oferecia a empatia, o romantismo, a segurança emocional que essa pessoa se seduziria, tá? Foi uma questão de uma postura sua, de uma abordagem sua, mas você não consegue entender o que você fez de errado, né? Você sabe que fez alguma coisa de errado, mas você não consegue chegar nesse cerne de, olha, foi isso aqui onde eu errei, entendeu? Eu não devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, tá? Então, teve essa situação aqui que estava difícil aqui de você entender onde você errou a respeito dessa situação. E o que acontece, tá? É que, na realidade, muito pelo contrário, o que você não consegue ver é que existe aqui a posição do Cavaleiro de Espadas. Então, o que você ofereceu para essa pessoa, na realidade, né, foi mais... Eu estou falando no passado, mas poderia ser agora, tá? Uma situação no presente, nesse presente momento, tá?
foi uma situação que para essa pessoa, na realidade, foi até desagradável, porque ela tá invertida essa carta aqui, tá? Essa foi para essa pessoa, pode, digamos que ela poderia ter visto, ter soado para essa pessoa como um assédio, às vezes, tá? Como uma situação cortante, uma situação forçosa, muitas vezes, tá? Até agressiva, muitas vezes. Não foi confortável para essa pessoa de qualquer modo. Não havia para essa pessoa como ela confiar em você, tá? Independente de como as coisas começaram, isso foi o que aconteceu, tá? A maneira como você agiu foi uma maneira atrapalhada, foi uma maneira sem tato, sem empatia, tá? Como se você tivesse sido guiado talvez por razões ou até por desejos imaturos, tá? Então, como eu falei, né? Pode ter começado por uma brincadeira, mas depois até para você tomou uma certa proporção, né? E você, hoje, nesse momento, existe isso aqui no fundo da sua mente aí te incomodando. Então, senão não tinha vindo pra mesa, tá certo? Então, Escorpião, essa situação, como a outra pessoa vê, tá? Cai aqui um 9 de ouros, tá? Essa pessoa, na realidade, ela pode até ter visto essa tentativa sua de aproximação como uma ameaça, tá? Ao estilo de vida, como uma tentativa de controle, porque essa pessoa, ela é uma pessoa muito independente, ela é uma pessoa muito inteligente, muito sagaz, muito segura de si, principalmente, tá? E aí o que você trouxe para ela não soou nada bem, tá? Independente, aqui não fala que essa pessoa aqui não demonstra que ela tem ódio de você, que ela tem desprezo por você, tá? Mas ela certamente não precisa de você, basicamente, tá? Então é assim que ela vê de uma maneira assim como se ela tivesse apartada disso, tá? Os seus sentimentos são seus e isso é um problema seu, tá? Porque ela nunca esteve disposta a entrar nesse jogo. É uma realidade dura, né, Escorpião? É complicado, tá? Mas eu creio que teria havido uma conquista se a abordagem tivesse sido diferente, mas a abordagem começou errada e terminou errada, né? O conselho sobre essa situação, há alguma coisa a ser feita, né, sobre essa situação? Vou puxar até 3 cartas, começa com uma. Qual o conselho para essa situação? Então aqui fala muito, né, que a sua atitude imatura, ela causou um rompimento na confiança entre vocês, tá? Pode ser que você tenha uma situação onde você ainda tenha que conviver com essa pessoa, tá? Por exemplo, é uma pessoa do seu ambiente de negócios, do seu ambiente de trabalho, talvez, né? Do seu ambiente de faculdade, enfim, algo que você ainda seja necessário trabalhar junto, tá? Mas aqui fala que foi abalado realmente a confiança entre vocês e que hoje tem um bloqueio de comunicação, né? Tem uma divergência aí entre isso, né? Espelha o presente nesse momento. E é muito, muito difícil superar essa situação agora, né? Tá bloqueada a vitória, né? O caminho tá fechado a respeito dessa pessoa, certamente, tá? Mas existe alguma maneira de consertar o que foi feito?
tá? Que fala muito sobre uma questão do orgulho, tá? Que pode ser tanto de uma parte quanto de outra, que precisa ser removido do caminho, tá? Então, a princípio pode ser que essa rejeição possa ter te magoado e te irritado, tanto quanto a outra pessoa ficou irritada por ter sido incomodada no seu caminhar ali, né? Na sua rotina, tá? Pela sua abordagem, tá bom? Então, tem aqui em alguns dos lados uma situação de orgulho ferido, tá? Nesse momento. E é necessário com que haja esse perdão, né? Essa maturidade na realidade de aceitar, né? Que um dos lados, né? Que isso passou, na verdade, né? Pois a princípio vocês ainda precisam fazer algumas coisas juntas, né? Não é como se você pudesse realmente evitar essa pessoa, basicamente, tá? O caminho aí é que o orgulho seja quebrado, tá? Para que o ego seja curado também, tá bom? Essa foi a mensagem para você, né? Espero que foi estranho porque colocando assim dessa maneira, porque até realmente, né, são coisas que muitas vezes a gente bota aqui na mesa e cai numa leitura particular, porque foi muito específico para alguém, tá? Eu sei que não serviu para todo mundo, mas para quem passou por uma situação que se encaixa, né, que pode ser adaptada a isso aqui, creio que tenha sido a primeira ou a segunda romântica que saiu na mesa, e eu já fiz todos os outros signos, tá? É isso, né? Às vezes a gente erra na nossa abordagem, a gente erra nos motivos que nos levam a procurar uma pessoa, né? Tentar conquistar o coração de uma pessoa, mas é bem importante entender, né, que nenhuma rejeição, a não ser que você realmente queira essa pessoa, deveria ser levada aí para o lado do orgulho, tá bom? É isso aqui. Então, a carta que fala sobre a polaridade que está em atenção, em estado de alerta, é a polaridade da audácia, né? Ser uma pessoa corajosa. Então, o que está acontecendo aqui? Será que você é uma pessoa que gosta mais de desafios e faz as coisas apenas pela graça do desafio? É uma questão para você, tá? E aqui fala muito, tá, sobre forjar uma nova aliança com a natureza, tá? Através do amor da Mãe Terra, tá? Essa carta, ela simboliza muito todas as deusas mães, né? Ou entidades maternas que surjam em qualquer religião. É linda essa carta, na verdade. É uma árvore. E fala muito sobre o consolo, o aconchego nas horas de angústia também, né? Talvez você esteja sentindo um pouco de falta de carinho genuíno, carinho sem nenhum tipo de intenção sexual, sem nenhum tipo de intenção de alguma outra maneira, né? Simplesmente aquele carinho, aquele aconchego, aquela sensação de proteção que somente uma mãe poderia passar, né? Aquele amor incondicional, tá? E aqui fala muito para você tentar se reconectar também um pouco mais com a natureza, onde você pode buscar uma cura no aspecto de limpar a sua mente, tá? Para poder receber das outras pessoas também amor genuíno, tá? Por isso pode ser que nesse momento você veja na gentileza das pessoas coisas que não estão lá, né? Que você desconfie ou perceba, por exemplo, que algumas gentilezas não sejam só gentilezas, sejam tem alguma tensão, né? Uma tensão sexual, uma tensão de querer algo de você, em outros aspectos também, tá? E pode ser que nesse ponto você esteja um pouco fechado para o amor pelo amor, né? O amor pelo carinho mesmo, tá bom? Pelo cuidar, pelo maternar. Seja você
homem ou uma mulher, eu espero que eu tenha passado a mensagem de uma maneira clara. É sobre como você recebe o amor dos outros, é como você recebe o amor do universo, tá? Nesse momento pode ser que você não esteja captando da maneira correta e aí muitas vezes até confundindo algumas relações e causando dano a essas relações porque você não conseguiu interpretar uma gentileza muitas vezes, né? Um jeito materno, né? De cuidar e tal. E talvez você tenha interpretado de uma maneira diferente do que deveria ter sido, por exemplo, é um dos exemplos, tá? Busque mais contato com a natureza também, para você realmente se limpar um pouco, tá? Dessas energias que estão confundindo a sua mente. Essa é a mensagem para você, e a pergunta que tinha ficado aqui era muito sobre como você está lidando com questões de audácia, né? Tem muitos desafios que você está aceitando só pelo desafio, só para provar que pode. Fica a questão, tá bom? A mensagem foi passada, espero que tenha sido útil para você e nos vemos na próxima. Não esquece o like, tá? Até!